Coletiva com o técnico Léo Condé. Léo, boa noite, parabéns por mais uma vitória. Fala um pouco desse jogo hoje. O Vitória foi muito bem coletivamente, além das atuações individuais, né? Foi um dos grandes jogos do Vitória nessa Série B. Boa noite. Sem dúvida. Eu acho que assim, no todo a gente teve um pouquinho de dificuldade no início, né, de entender o campo, né? O campo estava muito pesado, a gente estava tendo dificuldade de circular a bola, de conduzir a bola, então a gente sofreu ali uns 10, 15 minutinhos. A partir do momento que os jogadores foram se adaptando ao campo, entendendo a maneira de jogar, a gente começou a criar volume no jogo, marcando um pouco mais, pressionando, a ideia já era essa, né, de pressionar a saída de bola, né, do adversário, e a gente foi criando um volume muito bom de jogo e fomos criando boas chances, né? Fizemos 2 gols em jogada de escanteio, uma jogada que a gente trabalha muito ali no primeiro tempo. E conversamos muito no intervalo para fazer alguns ajustes de marcação, até porque no lado esquerdo deles e direito nosso eles estavam movimentando, trocando ali o Persson com o Felipe Saraiva, o lateral também às vezes vinha um pouco por dentro, dificultou um pouco, o zagueiro o Rafael estava achando passe ali, aí encaixamos aquela marcação ali, tiramos aquela jogada e também organizamos um pouco mais a pressão na saída de bola do Wellington Nem. E voltamos muito bem para o segundo tempo, né? Tivemos ali uns 15, 20 minutos de amplo domínio, talvez poderia ter feito, até fez o gol, né? Infelizmente estava impedido, mas de qualquer forma foi um momento muito bom nosso do jogo ali. Depois a gente naturalmente, pelo volume que a gente apresentou, a equipe acabou se desgastando um pouco e eles foram crescendo no jogo. Aí o Railan entrou bem, já equilibrou um pouco a equipe, depois com a entrada dos demais ali, aí acaba descaracterizando as duas equipes, né, com as 5 substituições, e aí ficou um jogo muito aberto, a gente teve chance, eles tiveram também, o Lucas mais uma vez fez boas intervenções ali e conseguimos fazer mais um gol numa jogada, numa falta, como eu falei no início, algo que a gente trabalha muito, os jogadores também, bons batedores, bons cabeceadores, e foi determinante para a gente conseguir o resultado positivo. Léo, boa noite. Hoje o Vitória fez um jogo intenso no primeiro, também no segundo tempo. Gostaria que você falasse se a entrada de Wellington Nem naquela posição que até então era de Giovanni Augusto, que segue fora do time, se a entrada de Nem deu uma intensidade maior ao time desde o jogo passado contra o Avaí, e na próxima partida você não vai contar com o Zeca, que tomou o 3º cartão amarelo. O que é que você está pensando? Vai colocar o Railan? Vai colocar um time com 3 zagueiros? Conta um pouco sobre essa estratégia também. Bom, o Wellington Nem, a intensidade foi de todos, né? O time como um todo foi muito intenso. O Wellington, ele deu qualidade e principalmente o que a gente busca no meia, controle de bola, né? A bola entrando nele ali, ele segurando a bola. Em todas as 3 partidas ele teve uma participação muito boa e eu acho que assim, a gente precisava, né, de quando tivesse recuperasse a bola parasse um pouquinho no campo de ataque, mas o Trellis também hoje fez uma partida brilhante, né, tanto em termos de marcação quanto em termos de retenção de bola. Isso de uma certa forma ajuda o setor defensivo a dar uma respirada também. Em relação à próxima partida, realmente o Zeca tomou o 3º, vamos analisar agora, vamos junto com o departamento de análise, vamos avaliar o adversário e tentar montar a melhor estratégia para esse jogo. Condé, boa noite. Eu percebi hoje durante o jogo, principalmente no segundo tempo, que o Zé Hugo ele acabou botando a mão na coxa direita depois de ele ter dado uma corrida, como se ele tivesse sentido uma lesão na coxa. Você tem alguma informação sobre isso, sobre o atleta, né, o Zé Hugo? Ele preocupa, não preocupa para a próxima partida do Vitória contra o Criciúma? Ou contra o Tombense, perdão? Bom, ainda não, o departamento médico não passou nada para a gente, vamos aguardar, né? Amanhã a gente representa aqui para fazer uma avaliação geral do grupo. Aproveitar até a oportunidade de dar os parabéns ao departamento médico do Vitória, que vem fazendo um excelente trabalho de recuperação dos jogadores, em especial essa semana do Lucas Arcanjo. Condé, parabéns pela vitória. É claro que o coletivo é o mais importante, mas dá para perceber que o Vitória tem vários pontos ali individuais que podem ser destacados. E hoje você tem
o Rodrigo Andrade, né, como um desses jogadores que vem se destacando na equipe do Vitória. O Rodrigo está perto de vencer o contrato, né? Você já teve alguma conversa com o presidente Fábio Mota, com o Ítalo Rodrigues, sobre a importância da manutenção desse jogador no elenco? Sem dúvida, o Rodrigo é uma peça muito importante para a gente, é um jogador que marca, tira a equipe de trás, tem boa condução de bola, boa proteção de bola. Ficaria muito feliz se eles conseguissem conduzir, né, essa renovação do Rodrigo. É uma conversa mais da diretoria com o atleta, até porque o Rodrigo é cria do Vitória, então o clube está fazendo esse trabalho, está conversando com o jogador, com os seus empresários, e eu espero que possa chegar no denominador comum aí, a gente possa ter o Rodrigo no mínimo até o final do ano, seria muito importante. Léo, essa semana, Léo, você perdeu o Rafinha, né? Terminou indo para outro clube, aceitou uma proposta de uma outra agremiação, e hoje você tinha levado para a relação, para esta partida, 24 jogadores, sendo que um deles, o Nicolás Dibli, é o uruguaio que joga mais ou menos naquela posição que o Rafinha joga. E minutos antes você retirou, no caso você tinha que ter tirado um, né? Já que só pode 23. O Dibli, ele vai ter chance no elenco, ele está treinando bem, como é que está a situação do uruguaio? Possivelmente vai ter. Hoje a gente fez a opção ali de dar uma oportunidade para o Pablo, que já veio aí, já está um bom tempo treinando, trabalhando bem, ainda não tinha tido a oportunidade de entrar em uma partida. Hoje a gente entendeu que era o momento de dar essa oportunidade para o Pablo. Possivelmente, com o andamento, com essa saída do Rafinha, como você mesmo citou, dentro daqueles atletas que nós temos no elenco hoje, em algum momento o Dibli deve ter uma oportunidade, sim, esperar o momento adequado. Boa noite. Boa noite. Léo, a gente veio percebendo que Arcanjo, ele teve uma crescente muito significativa nos últimos jogos, né? Ele acabou de completar 100 jogos pela camisa do Vitória, retornou de lesão e hoje foi fundamental, apesar de não ser um jogo onde o Ituano criou muitas chances, apesar de ter algumas, mas ele foi muito fundamental também lá atrás. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem Thiago também, que é uma opção, tem Dalton, mas pelo que a gente consegue perceber, Lucas Arcanjo fincou a sua participação como goleiro titular, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a participação dele na partida de hoje. Realmente o Lucas, desde quando eu cheguei aqui, eu não posso falar uma vírgula do Lucas, ele foi muito bem. Até mesmo naquele início complicado nosso aí, ele era um dos atletas que conseguia fazer boas atuações. Então, por isso que ele foi mantido. É claro que, naturalmente, pelo bom desempenho dele, ele foi ganhando confiança, né? Principalmente jogador de futebol é isso, e ele foi adquirindo confiança. Hoje, mais uma vez, assim, como eu falei agora há pouco, um importante trabalho que foi feito do departamento médico em cima do Lucas, conseguiu fazer uma boa recuperação, um bom trabalho de recuperação com ele, né? Não só com ele, como com vários jogadores, e ele foi menos exigido, mas nos momentos que foi, ele mais uma vez teve uma boa participação, jogador de grande potencial e que está nos ajudando muito. Boa noite, Condé. Eu queria saber um pouco mais sobre a bola parada do Vitória, né? Tem sido fundamental nos gols, na decisão dos placares, especialmente desse terceiro gol, que eu vi alguns jogadores indo em direção a você, como se você tivesse feito o gol, apontando o dedo para você. Como é que é essa bola parada do Vitória e qual a importância dela para os jogos do rubro-negro? Futebol, assim, hoje as equipes se estudam muito, as equipes, de um modo geral, tentam se organizar de maneira ofensiva, defensiva, as transições, tudo aquilo que é pertinente ao jogo. E a Série B é uma competição muito equilibrada. E a bola parada, ela realmente, ela decide muitos jogos, né? Tanto a favor quanto contra. Então é algo que a gente, nos treinamentos, a gente tem uma preocupação muito grande de organizar a bola parada defensiva e potencializar a ofensiva. Mas não é só a repetição dos treinamentos, aí também entra a qualidade dos batedores, o Oswaldo, o Wellington Nem, Zeca, bons cabeceadores, o Wagner ataca muito bem essa bola de primeiro pau. Então, assim, é um pouco de tudo, né? E realmente é algo que a gente vai continuar potencializando, porque muitos jogos são decididos em cima disso.
Condé, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Oswaldo, né, que vem sendo um dos principais destaques do Vitória aí nessa Série B e que hoje ele jogou um pouco abaixo do que ele vinha jogando antes dessa pausa que você fez com ele, né, esse descanso contra o Avaí. Ainda assim, mesmo não sendo aquele principal destaque do time na partida, ele contribuiu bastante com jogadas defensivas, ofensivas, contribuindo com os lances dos gols. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho dele, sobre esse atleta, a importância dele para esse elenco do Vitória, e inclusive nessa partida de hoje, e também que você falasse um pouquinho sobre a torcida rubro-negra, que mais uma vez lotou aqui o Barradão, fez a festa o jogo todo e com certeza deu apoio aí para que o Vitória dentro de campo conseguisse responder à altura, né, com esse 3-0 que podia ter sido inclusive um placar um pouco maior. Sem dúvida, o Oswaldo meio que chovendo molhado, né? Todos estão acompanhando. Eu acho que ele hoje é o principal jogador da Série B, não só do Vitória, como da Série B. É o jogador que participa defensivamente, ofensivamente, tanto a maioria dos gols nossos ele tem participação, tanto em jogada de bola parada quanto bola em movimento. Teve a possibilidade ali de fazer o gol, o Zé Hugo acabou antecipando na jogada ali. Eu não sei se foi o impedimento dele ou do Zé Hugo, o que foi marcado ali. Colocou uma bola na trave ali na jogada do Trellis. Então, assim, é um jogador muito participativo, fora de campo também extremamente experiente, que ajuda o grupo como todo de uma maneira bastante positiva, e espero que a gente possa, né, ter o Oswaldo nesse nível aí, não só de atuação como de postura para ajudar a equipe. Qual é você? Sobre a presença da torcida rubro-negra. O torcedor tem sido, eu acho que um dos principais destaques do Vitória até aqui na competição é o torcedor, né? Vindo em grande número, apoiando, né, o maior patrimônio do clube, e a gente espera continuar, né, com essa parceria aí, deixar o torcedor feliz, que ele com certeza é o nosso 12º jogador ali, é o centroavante nosso. Condé, boa noite. No início do campeonato, né, a gente evita um pouco falar sobre questão de líder e tal, porque está muito no início, mas hoje finalizamos a 10ª rodada e o Vitória é o líder da competição. Em relação ao último jogo aqui dentro de casa contra o CRB, eu falei para você que o Vitória venceu, mas não convenceu, e que isso é normal na Série B, né? Jogos difíceis que acabam sendo decididos em detalhes, mas hoje o Vitória venceu e convenceu, né? O Vitória teve uma postura durante o jogo de abafar o adversário durante os 90 minutos e se mostrou realmente o porquê é o líder da Série B. Queria que você falasse qual a importância de partidas como essa, desempenhos como esse do Vitória hoje, para o Vitória criar essa casca de realmente líder da Série B. E uma segunda pergunta sobre a dupla de zaga, né? O Camutanga está aí desde o início do campeonato, do início da temporada, e vinha sendo bastante criticado nesse começo, rodou ali com alguns parceiros, mas a chegada do Wagner Leonardo, que na minha opinião é um dos principais jogadores do Vitória hoje em dia, fez o Camutanga crescer muito de produção. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa dupla também, qual a importância dessa dupla de zaga para o Vitória hoje em dia. Bom, assim, você liderar a competição é motivo de orgulho e satisfação nesse momento. Agora, é claro que ainda restam 28 rodadas, a gente tem que continuar trabalhando, principalmente o Vitória no início da competição, ninguém esperava, né? A gente apontava aí 2% de chance de brigar por acesso. Eu tenho certeza que essa percentual deve ter aumentado bastante aí, mas, de qualquer forma, a equipe jogando bem, ela vai passando vai criando confiança, né, um lastro ali entre os atletas e passando isso também para o torcedor e para os adversários. Agora, é claro que em alguns momentos vai ter oscilação, é muito difícil você manter uma campanha linear na Série B, muito difícil, vai ter momento de oscilação, espero que não seja tão cedo, mas vai ter, não só o Vitória, não só na Série B, futebol brasileiro, as equipes quase como um todo, talvez a exceção o Palmeiras, que vem conseguindo nos últimos anos aí manter um nível de atuação muito equilibrado, mas você vê o Fluminense até pouco tempo atrás, todo mundo era tido e havido como a principal equipe, e eu acho que é uma dos favoritos ao futebol brasileiro, né? Com o belo trabalho do Fernando Diniz, eu acho que está aí 4, 5 jogos sem vencer, é normal ter algumas oscilações, como a gente teve, de manter um nível de atuação, mas de qualquer forma o Vitória hoje se coloca como uma das equipes que vai brigar sim pelo acesso, assim como o Sport, Criciúma, Ceará, as equipes de São Paulo, Mirassol, Novo Horizontino, tem boas equipes aí, eu acho que tem umas 8, 9 equipes aí que
estão se colocando, né, em condições de brigar pelo acesso. Em relação à questão do Camutanga, foi criticado, assim como vários outros jogadores, mas a gente tenta passar confiança para eles, né, que eles mantenham a personalidade, o foco, continua trabalhando, e ele entendeu isso bem. Claro que a chegada do Wagner ajudou, mas mais que a chegada do Wagner, eu acho que o aspecto coletivo favoreceu muito o setor defensivo, que a nossa marcação já começa lá na frente com os jogadores de ataque. De 10 jogos, eu acho que a gente é o 7º jogo que a gente não sofre gol. É muito difícil isso em qualquer divisão do futebol brasileiro, então é um mérito de todos, mas sem dúvida nenhuma deu um casamento muito bom essa dupla de zaga. Léo, falando agora sobre o campeonato, Vitória, que é o líder, tem 22 pontos, o Criciúma colou, venceu também, né? Hoje o Vitória tem 5 pontos de diferença para o 5º colocado, que é o Botafogo de São Paulo, né? Eu lembro que você, lá nas primeiras rodadas, falou muito sobre o discurso de pés no chão, né? De pensar sempre jogo a jogo. Aí eu te pergunto, aí você colocou que hoje o Vitória é o principal candidato, sim, ao acesso e quiçá o título, né? Como é que você, treinador, hoje analisa esse campeonato da Série B? O Ceará, né, ainda está encostando, começou a vencer jogos atrás. Como é que você vê essa vantagem de 5 pontos para o 5º colocado hoje? O campeonato, até por experiência de já ter disputado ele em outras oportunidades, ele oscila muito. A gente está vivendo um bom momento, mas temos que continuar com a mesma dinâmica, jogo a jogo, sabendo que em algum momento pode acontecer alguma oscilação, sabendo também que o Vitória não é só ele que é o favorito, tem várias outras equipes que são favoritos ao acesso. Então, assim, você vê um Sport que ontem foi eliminado da Copa do Brasil, mas fez um baita jogo contra o São Paulo lá, uma equipe que vai se colocar aí numa condição de brigar em cima também. Então, tem muita coisa. O importante é que hoje a gente não completou 1/3 do campeonato, mas já completamos 1/3 daquilo que precisa para conquistar o acesso. Então, é uma marca importante, mas vamos continuar trabalhando sempre pensando no próximo jogo. Léo, você vai ter pouco tempo, né, para esse jogo contra o Tombense, né, que já vai ser na terça-feira. Você, nas 10 primeiras partidas, você utilizou o sistema defensivo em todas elas. Você já não vai ter o Zeca. Você pretende fazer mais alguma mudança para poder rodar o elenco nesse jogo contra o Tombense, haja vista dessa situação de pouco tempo para poder treinar? Vamos avaliar primeiro os atletas como que eles vão se apresentar aqui amanhã, como que eles vão se apresentar na viagem. É uma viagem muito desgastante, todos sabem, né? Nós vamos ter uma logística aí complicada, que para ir jogar lá é realmente complicado. E então vamos avaliar a condição de cada um. Com certeza o elenco já vem se mostrando forte. Sempre que a gente troca as peças aí, muitos atletas estão conseguindo manter o mesmo nível de atuação dos teoricamente titulares. Então vamos pensar, ainda está muito precoce para a gente pensar na melhor estratégia, mas temos aí 2-3 dias para analisar. Léo, eu lhe perguntei agora há pouco sobre o Nicolás Dible e você disse do Pablo Diogo. Em alguns treinamentos que eu pude acompanhar aqui no Barradão, deu para perceber ele jogando como lateral direito. Pode ser uma alternativa para esse jogo contra o Tombense, já que você não tem um Zeca? Ele também é um jogador que tem, assim, ele e o Raylan tem a característica muito parecida, né? Tanto faz a linha da frente como a linha defensiva. Ele é um pouco mais atacante que o Raylan. Então, como eu falei, vamos avaliar junto com o departamento de análise, a equipe da Tombense, para a gente tentar montar a melhor estratégia para o jogo. Léo, a gente sabe que o Vitória está no mercado para buscar novos atletas, e aí, caso o Rodrigo Andrade saia mesmo, tem a especulação de Dudu do Volta Redonda, tem também uma especulação, não sei até que ponto é verídico isso, mas de Mário Sérgio do Paysandu. E eu gostaria de saber se você também está junto com o Ítalo nesse processo também de indicar alguns atletas, fazendo alguns apontamentos de alguns campeonatos, principalmente acabou de acabar a Copa Verde. Antes desse período teve alguns processos de partidas onde
que deu para estudar um pouco algumas equipes que não estão disputando a Série B, mas que vieram oriundas do campeonato estadual, e quais são as áreas específicas do esquema tático do Vitória que você acha que seria interessante para a contratação no segundo semestre? Bom, primeiro destacar que eu estou extremamente satisfeito com o elenco que nós temos, já destaquei isso várias vezes, nós temos várias boas peças em várias posições. É claro que igual a saída do Rafinha talvez vai ter que repor, pode ter de repente a perda do Rodrigo, ou uma outra posição, uma outra oportunidade que aparecer para o clube aí, mas isso é discutido internamente, mas nesse momento a gente está bastante satisfeito com o elenco que nós temos. Entrevista encerrada com o técnico Léo Condé.